que ele estava contigo. Mesmo ele se sentindo mal, com toda a situação que estava, que não tinha esperança, ele acreditou. Passando pelo momento de desesperança, nós queremos trazer nesta noite que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, é trazer esperança para o teu povo, trazer esperança para essas famílias que estão aqui, trazer esperanças para os que estão enfermos, dizer que há cura, dizer a cada um aqui que há esperança para o seu problema, há esperança para aquela porta que você quer que abra, há esperança para cada um que está aqui, há esperança para um problema difícil, há esperança para um problema impossível, para uma cura que os médicos já disseram que não tem cura, mas o médico dos médicos está aqui dizendo: ore, porque há esperança, mesmo que a raiz esteja morta, mas ao cheiro das águas, ela vai brotar novamente. Então, em nome de Jesus, Pai, usa a tua serva Helenice, abençoa o seu ministério, abençoa o ministério da igreja a qual ela faz parte, toma ela em tuas mãos, continua usando, que a cada dia ela possa se encher do teu Espírito e possa dar, Senhor, o testemunho que ela vem dando, Senhor, e dar força a cada dia na sua caminhada e na sua jornada junto com o seu esposo, nesse ministério que tu colocasse na mão dela. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a todos que estão nesse grupo, abençoamos a cada um com uma bênção dobrada, porque nós cremos que hoje tu irás mandar um maná tão esperado por todos, Pai. Em nome de Jesus, que todos estejam com palavra, venha ser vivificada em cada um que está aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar a Helenice agora. Está com você, Helenice. Amém. E vamos passar o link. Amém? Amém, Helenice. Boa noite. Boa noite, paz do Senhor a todos. Muito bom estarmos na presença de vocês, né? A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estará. E nós temos muito mais do que 3 aqui. Me veio a palavra sobre identidade em Deus e os seus propósitos. Algumas perguntas que eu vou fazer é só para a sua reflexão. Fica você pensando. Quem é você no corpo de Cristo? E qual o seu nível de comprometimento com Deus e seu posicionamento na igreja? Em 2 Coríntios 5,17 diz: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Em Gálatas 2,20 também vai dizer: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, Senhor. Por cada um de nós, né? Eu queria saber qual a sua identidade. Será que vocês, cada um, a começar por mim, nós temos, assim, a ciência da nossa identidade, que um dia nos entregamos ao Senhor, que Ele lavou os nossos pecados com o seu sangue naquela cruz, que nos tornamos filhos de Deus por adoção. E daí já não somos mais não somos mais deste mundo, não pertencemos a este mundo, estamos aqui, mas vamos para a glória. Será que você tem essa noção? Será que você tem sido um cristão ou um cristão eventual? Você tem sido aquele cristão que nas provações você está na igreja e assim que Deus te dá a vitória, você sai e esquece de tudo que Deus fez por ti e volta para o mundo? Porque isso veio ao meu coração, porque nós acabamos de passar pelo mês de junho. E nós sabemos que na nossa cidade há o maior São João do mundo.
E não só na minha igreja, eu tenho plena convicção disso, mas em todas as igrejas passam por uma crise entre o povo, daqueles cristãos eventuais que no São João do mundo, do maior São João do mundo, saem da igreja e vão cultuar a outros deuses, vão cultuar os prazeres do mundo, né? E eu pergunto hoje, é você esse cristão? É você que só procura a Deus quando está nas provações e quando passa aquela fase você esquece? Ou você é aquele que sabe o propósito que Deus colocou, que tem para a sua vida? Você conhece o seu chamado? Qual é a sua intimidade com Deus? Vamos falar um pouquinho sobre um personagem maravilhoso. E se tem vários personagens, mas esse tem muito a nos ensinar. É José. José, o filho de Jacó, ou filho de Israel, como você queira, né? Então, vamos ler aqui em Gênesis 40, do verso 8 ao 23. Eu vou fazer vocês me acompanharem um pouquinho, mas vou ser breve. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. E então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao terceiro dia o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro Mó e a cabeça do padeiro Mó no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mó ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mó enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José antes, se esqueceu dele. Muitas vezes, primeiro assim, a história de José nós sabemos, né? José era o filho, vamos dizer, preferido de Israel, de Jacó. Jacó tinha uma afeição mais a ele, né? E aí isso causou inveja nos seus irmãos, até que ele deu um manto para José, e os irmãos tomaram. José, na sua inocência, interpretou sonhos que Deus dava a ele, que ia colocar ele numa posição muito grande. E os irmãos caçoavam dele e tinham inveja,
E por temerem, na verdade, tinham inveja, mas tinham um pouco de temor daqueles sonhos. Então, no fundo, acredito que eles sabiam que havia um fundo de verdade, e por acharem que José poderia vir a mandar neles, eles o jogaram no poço. Depois foi vendido, virou escravo no Egito, tal. Foi para a casa do sacerdote, do faraó. A mulher tentou, queria dormir com ele, mas ele, como sempre teve um grande temor a Deus, fugiu, e ela foi e entregou ele nas mãos de faraó, dizendo que ele tinha tentado seduzi-la, e ali ele foi preso. E na prisão começou o cumprimento do chamado, do propósito que Deus tinha na vida de José. Quando nós sabemos o nosso chamado, os propósitos de Deus na nossa vida, onde Deus nos colocar, aquele chamado vai sobressair. É muito interessante. Então, ali, naquela prisão, José, de repente, já comandava, já organizava, tanto que até as chaves ficavam com ele. E, certa feita, o copeiro e o padeiro foram presos e tiveram um sonho, e José os interpretou. Mas o que aconteceu? José pediu que o copeiro lembrasse dele diante do faraó, quando passasse os 3 dias. Mas, na verdade, o copeiro esqueceu. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes as pessoas nós ajudamos pessoas, e quando não temos mais aquela serventia, nós somos esquecidos. Mas e muitas vezes isso é um tipo de livramento ou um cumprimento de ciclo que Deus nos dá, né? Mas o que a gente pode interpretar aqui? Se o copeiro tivesse lembrado naquele momento de José, o que José seria? José seria um servo. Porque quem tinha morrido, como ele interpretou aquele sonho? O padeiro. Então, a vaga que tinha era de padeiro. Mas só que Deus já tinha planejado todo o cumprimento, toda a palavra na vida de José. E Deus tinha coisas mais grandiosas, muito melhores para José. Então Deus não iria tirar José daquele momento, primeiro porque José não estava pronto para assumir o que Deus tinha para a vida dele, e segundo porque não era o local que Deus o queria. E assim o copeiro esqueceu dele. Mas passou-se muitos anos. E, certa feita, o faraó começou a ter sonhos, chamou os seus adivinhos e ninguém conseguia decifrar seus sonhos. Até que ele lembrou-se. Porque no tempo certo, Deus ele não atrasa e ele não adianta. Ele faz as coisas acontecerem exatamente no tempo certo. Tudo tem um propósito para Deus. Nada do que acontece na minha e na sua vida é fora de propósito, ou Deus esqueceu de nós. Até o silêncio de Deus é resposta. Mas é difícil. Quando nós estamos na aflição, é muito difícil a gente se contentar com o silêncio de Deus. Mas Ele sabe, porque é no silêncio, no momento em que você está passando pelo processo, Ele está te aperfeiçoando para que você venha a chegar ao patamar, à altura de tudo aquilo que Ele tem para te dar. Então passou-se muito tempo, mas José foi lembrado. Deus não esqueceu de nenhuma das promessas que Ele fez para mim e para a sua vida, irmão. Jamais. Deus só tem pensamentos de bem ao nosso respeito. Ele tem prazer em nos abençoar. Olha que amor tão lindo, que Ele diz ter prazer em me abençoar e em te abençoar. Mas Ele pede fé, Ele pede obediência, Ele pede um comprometimento, uma intimidade com Ele. E Ele assim fará. Os desejos do teu coração que estiverem alinhados aos desejos que Ele tem para ti. Porque a vontade de Deus, todos sabem que é boa, perfeita e agradável.
Muitas vezes nós queremos ajudar Deus a ser Deus. E a gente parece mais que ousadia. Quem sou eu querendo ajudar Deus? Então vamos acalmar. E não tem este que não passe por essa circunstância. Todos nós passamos. Nós entregamos nas mãos de Deus e nós pegamos de volta. Não é? Aquela situação, aquele processo. Não, Deus, eu entrego em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. E o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E vai se passando e a gente vai ficando naquela ansiedade e não consegue entender por que está acontecendo. Mas mais à frente Deus vai nos mostrar o porquê. E a gente vai e toma de volta. E pega pra gente. E Deus fala, ou você confia ou não confia. Semana passada, a gente na igreja tem passado por uma prova muito grande, mas a vitória já está bem próxima para a honra e glória do Senhor. E teve um dia, quarta-feira, se eu não me engano, eu cheguei muito desesperada em casa e eu comecei a chorar. E meu marido, ele é presbítero lá na igreja e ele tem um dom de profecia. E Deus falou, eu comecei a chorar e ele orando por mim, Deus falou para ele. E Deus me exortou. Eu disse, meu Deus, Deus está brigando comigo. Deus nunca brigou, nunca vi Deus brigar. E Deus estava realmente me exortando e disse, ou você confia em mim, ou você não confia. Se você confia em mim, descanse, para que eu não te jogue num deserto. Mas, irmão, só precisou falar aquela quarta-feira. Porque quando eu me lembro de tantas coisas que eu já passei, e claro, vamos continuar passando enquanto estiver aqui na terra, e eu tenho promessas, principalmente na vida dos meus filhos, e eu vejo a evolução tão grande que Deus está trabalhando, e diz, Deus me livre que eu vou retroceder. Está entregue, eu não quero de volta de jeito nenhum, descanso em ti agora. E isso, essa maneira que Deus falou comigo, me fez pensar. Deus, ele exorta aquele a quem ama. Ele me exortou. Ele estava dizendo, ou tu confia que eu sou Deus ou não é? Qual é? Se coloque, se posicione. Eu te quero na posição que eu te coloquei. É uma prova, é um processo. Cada um tem seu processo, tem que passar. Ou confia ou não confia. Vamos lá, diga logo. E eu fiquei imaginando, meu Deus, Deus me exortou e me ama. Eu sei, eu tenho plena convicção. Se eu morrer hoje, eu vou para a glória em nome do Senhor Jesus. Assim como eu creio em cada um aqui presente. Mas imagina quando vier a ira do Senhor sobre aqueles desobedientes, sobre aqueles que zombam de nós, que nos perseguem. Imagina uma exortação, já fala tão forte ao meu coração. Imagina a ira do Senhor. Ninguém quer a ira do Senhor. Então é melhor obedecer do que sacrificar, né? Mas voltando aqui a José, José foi esquecido, mas no tempo oportuno, quando ele interpretou o sonho de Faraó, de que ia haver 7 anos de fartura e 7 anos de como se diz? Pronto, agora fugiu a mente. De falta de chuva, de seca. Então, ali, Deus colocou, capacitou José aquele tempo todo de liderança onde ele chegava para que ele se tornasse o governador, o braço direito do faraó. E ele fez todo um projeto e não deixou que o Egito passasse, pronto, irmã Betânia, escassez, 7 anos de escassez. E não deixou o Egito passar por nenhuma aperto e deu comida, distribuiu comida às outras cidades. E foi aí que José veio a ter um encontro com sua família. E os familiares não o reconheceram, mas ele reconheceu, né? Porque, como diz o ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não, né? E ele ali, ele acho que ele tinha uma expectativa tão grande naquele encontro que muitas vezes ele se via como é que vai ser, será que eu vou ter raiva, será que eu vou ter, como é que eu vou estar? Mas quando ele olhou para sua família, ele afastou-se para chorar no seu secreto e se refez e voltou ali, fez um banquete e depois disse que ele era José. E ali ele naquele momento, não que antes já não tinha
não tinha tido ciência da sua identidade, mas naquele momento ele completou o ciclo e ali ele teve a completa ciência da identidade dele, que ele não era mais José, o filho de Israel. Ele era José, o governador do Egito. José, o braço direito de Faraó. José, o homem poderoso que livrou aquela população toda de passar fome e supriu a necessidade de outros locais. Então, quando nós sabemos quem somos e nos posicionamos como filhos de Deus, obedientes, por mais que venham circunstâncias difíceis, por mais que venham fraquezas, tentações, mas eu sei qual é o cargo que Deus me quer, eu sei onde Deus quer me colocar. E quando eu falo de cargo, não estou falando nada de material, aqui eu falo espiritual, porque as riquezas nós podemos, e Deus manda que a gente obedeça para que como o melhor desta terra. E assim, Deus quer nos dar e nos abençoar, mas em troca Ele quer obediência, Ele quer fé. Mas mesmo assim a gente sabe que o que importa para a gente é o espiritual. Porque nós não somos desta terra e nem viemos para ficar. Está muito próximo de voltarmos para o nosso lar. Então ele sabia. Se cumpriu o ciclo na vida de José. Agora, ele não era conhecido por ser filho de Israel. Ele era conhecido porque ele era José do Egito, o governador. Amém? Aí, temos outra passagem que é semelhante, que é outra história, que é a de Josué. Por quê? Porque Josué, ele vem substituir aquele que falava com Deus face a face. Olha que grande responsabilidade. Imagina, Josué viu toda a trajetória de Moisés, né? Claro, Josué era mais jovem, mas à medida que foi crescendo, e ali no deserto foram 40 anos, que não eram para ser, mas pela desobediência do povo de Deus, demorou muito. Mas a primeira história de Moisés, né, foi a mãe escondeu para que ele não fosse morto, a filha do faraó lá pegou, criou como filho, mas contratou a própria mãe sem saber para que o amamentasse e cuidasse dele até certa idade. Depois ele viveu ali entre aquele povo que não era o dele, cresceu naquele meio. Mas tinha um propósito e tinha um chamado para Moisés. E no tempo certo foi revelado. Né? Tanto que antes de ele assumir realmente o chamado, ele ainda pecou. Porque nós somos humanos. Então, porque somos salvos não quer dizer que nós não vamos pecar. Pecamos, mas o Espírito Santo fala através de nós e intercede por nós e nos mostra, não vá por aí, não faça isso errado, não faça isso, você vai me ferir, me entristecer, porque você é templo do meu Espírito Santo, você é meu templo e você não pode me entristecer. Né? Nós não somos casa vazia em que o diabo, os demônios podem habitar. Nós somos templo do Espírito Santo. Então ele nos guia. E ali Moisés viu um hebreu sendo atacado e terminou matando aquele soldado. Então Moisés tinha um homicídio. Mas logo após, Deus o chamou para o seu chamado, para cumprir o seu chamado, o seu propósito. E ele entendeu quem era ele. Ele entendeu que não fazia parte daquele lugar e daquele povo. E ali se foi comandar milhares de pessoas, né? Porque quando a gente vai para a teologia, a gente sabe que não é contado. Na Bíblia não se contam mulheres e crianças. Então, milhares de pessoas, fora mulheres e crianças, ele foi liderando. E não faltava água, e não faltava pão, e ninguém tinha frio, e ninguém tinha sede, e ninguém tinha nada. Calor, nada, porque Deus cumpriu tudo, a começar de abrir o mar para que o povo passasse. Então, e José foi crescendo, ouvindo aquelas histórias, e depois José passou a ser tipo um estagiário, digamos assim, um aprendiz de Moisés.
né? Quando Moisés subia para falar com Deus, ele ficava à espreita ali, mais abaixo, e ele foi aprendendo o conhecimento, como era que conduzia, e de repente chegou a vez dele. Porque Deus te prepara, porque vai chegar o teu momento. Cada um de nós tem um chamado a cumprir. E não fuja do seu chamado, viu? Para não passar por um processo sem a menor necessidade. Não fuja. Cumpra seu chamado aqui na terra. Porque a ordem que Jesus deixou foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque se você tem a palavra e você não pregar, Deus vai requerer de você. Pelaquela alma que vai para o inferno. Então nunca fuja do seu processo, não do seu chamado, jamais. E aqui Josué 1, de 1 a 6 vai falar. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes daria. Então, esforça-te, tens bom ânimo, Deus nunca nos desampara, Deus nunca nos abandona, mesmo no silêncio Ele está ali, mesmo quando você não consegue nem orar com palavras, mas Deus sonda suas lágrimas. Então não duvide do agir de Deus, porque Ele sempre está agindo. O mundo espiritual nunca para de agir, nem para o bem nem para o mal, nunca para. Se para o mal, não para o bem muito mais, porque ao nosso redor há anjos. O diabo tenta nos matar, nos açoitar, nos atingir, mas ele está ao nosso derredor. Mas ao redor estão os anjos que Deus coloca para nos proteger. Então, eu acredito que naquele momento Josué teve, meu Deus, como vai ser? Porque eu estou sucedendo Moisés. E surgiram invejas, com certeza, e muitas dúvidas naquele povo e muitos rebeldes, mas ali Josué estava deixando também de ter a identidade de ser o aprendiz de Moisés para ser o seu sucessor, o líder do povo, e guerreou e derrubou as muralhas de Jericó. E muitas coisas Deus foi com Josué. Só disse: esforça-te e tem bom ânimo. Porque assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Assim como ele foi com Moisés, com Josué, com José, ele é com você e comigo. Ele nunca nos desampara. Mas eu te chamo hoje e te pergunto novamente: quem é você? Você tem ciência da sua identidade? Irmãos, não brinquem com Deus, porque nós não temos mais tempo para brincar de ser crente, não. O mundo não brinca de ser mundo, Satanás não brinca de ser Satanás. Então a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, não pode brincar com Deus. Não pode brincar com Deus. Certo? Porque a justiça do homem acontece, mas a de Deus é muito maior. É sobremaneira. E eu quero terminar aqui, eu sei que já está finalizando, mas eu quero terminar aqui te perguntando: quem é você hoje? Você é a igreja de Laodiceia, como diz em Apocalipse 3, no verso 15, quando já falando das igrejas da Ásia, que fala que eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você não quer ser a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é vento vai, vento leva, vento traz. Nem é igreja, nem é mundo. É muro.
E Deus odeia o muro. Ele quer posicionamento. E Ele quer isso de nós. Mas que sejamos a igreja de Filadélfia. Como diz no versículo 8, que fala: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A palavra do Senhor diz que aquele que nega a Ele, no grande dia, no dia do juízo, Ele também negará. Ele dirá: apartai-vos de mim, porque não te conheço. Mas eu espero e creio que cada um vai receber um: vinde a mim, entrem do vosso reino. Eu sou seu pai, venha, filho meu. Esse reino que eu fiz é para ti. Tu passaste pelas provas. Tu combateste o bom combate, foste vencedor, e agora eu te darei a coroa. Eu espero, eu desejo que cada um possa refletir. Se precisa mudar algo, todo dia nós precisamos. Cada dia mais aperfeiçoarmos, cada dia mais nos santificar para sermos semelhantes a Cristo. Então eu espero que cada um reflita e naquilo que tem que melhorar, melhore. Para que possamos ser cada dia semelhantes ao Senhor, agir como Cristo, sermos realmente filhos de Deus e darmos exemplo. Quando você entrar num lugar, não precisa dar uma palavra, mas o seu testemunho de vida, seu posicionamento já mostra que tu é filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um esta noite.